A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, elevou positivamente a safra de grãos no país. No sul do Maranhão, a colheita da soja está finalizando com rendimento médio de 60 sacas por hectare. Veja essa reportagem. A estimativa da safra de grãos 2022-2023, realizada na última semana de fevereiro, mostra crescimento de 3,3% na área em comparação à safra 21-22. São estimados 77 milhões de hectares para este ciclo, correspondendo à incorporação de 2,46 milhões de hectares, influenciada sobretudo pelo crescimento de 4,9%. ou 2,04 milhões de hectares na área de soja e de 2,1% ou 455,5 mil hectares na área de milho. A previsão é de crescimento na produção de grãos comparando com a safra anterior e estima-se um volume de 309,9 milhões de toneladas, o que indica um crescimento de 13,8% ou 37,5 milhões de toneladas a mais. O destaque nesse crescimento está por conta da soja, com aumento de mais de 14,6%, ou 25,9 milhões de toneladas a mais em todo o Brasil. Já o milho, houve um crescimento de 10,2%. O produtor realmente vem investindo, vem fazendo o dever de casa e a evolução que está se tendo nos materiais também, na genética, enfim, trazendo uma produtividade cada vez maior em cima de 1 hectare. No Maranhão, um dos principais produtores do Matopiba teve mais de 1.300.000 hectares plantados. Na região sul do estado, a colheita já ultrapassa os 90% da área. No restante do estado, pouco mais de 50%. Mesmo com as chuvas, a colheita está atingindo um índice bastante significante e os produtores estão obtendo média de 50 a 60 sacas por hectare. Devemos ter uma produção esse ano ao redor de 4.550.000 toneladas de soja contra 4 milhões no ano passado. Nós tivemos um incremento também bom e está demonstrando exatamente o clima, ele foi favorável. Já o milho, com as boas chuvas que têm caído na região, a semeadura da primeira safra foi finalizada, tanto pela agricultura familiar como por grandes produtores. O estado planta cerca de 180.000 hectares primeira safra e estima cerca de 450.000 hectares de segunda safra. O desenvolvimento e o preço alcançado do valor do cereal tem estimulado mais ainda na janela de plantio. Juntando as duas safras no milho, no Maranhão, nós estamos estimando uma produção de 4 milhões a 4 milhões e 50 mil toneladas. Vai ficar muito próximo da soja. Com o passar do tempo, eu até acredito que nos próximos 2 anos, talvez o milho iguale ou supere até a produção da soja, tá? O que é muito bom. Isso mexe com todo o comércio, mexe com todas as empresas e também com o produtor. Outra cultura que tem destaque do estado é a produção de algodão. O Maranhão plantou nessa safra mais de 26.000 hectares. No decorrer do ciclo, a cultura demanda alguns cuidados especiais, principalmente por ser uma cultura que exige qualidade e fertilidade do solo, atrelado à janela certa de plantio, considerando as características de cada região. Veio para ficar, ela é realmente uma cultura um pouco diferente da soja, do milho, principalmente da soja, né? Em termos de custo, são 4 ou 5 vezes superior, né? Você precisa de uma fertilidade, uma adubação grande, mas o bom é que está sendo plantado e provado a alta produtividade. As lavouras da primeira safra se encontram em franco desenvolvimento vegetativo e com botões florais. As de segunda safra ainda em desenvolvimento vegetativo e em boas condições, visto o encurtamento da janela de plantio. A produtividade média esperada é semelhante à obtida na safra anterior, caso os fatores climáticos e o manejo adequado ocorra dentro do ciclo certo. A nossa região, perfeitamente, ela é uma região apta à produção de algodão. Então, essas terras, ficando mais cultivas, né, um pouco mais velhas, como a gente diz, muita área pode passar para o algodão. E algodão safrinha também.
Então é outra cultura que também, na mesma área de soja, você pode ter o aproveitamento. A comercialização da safra maranhense é outro fator que chama a atenção. Os altos preços de produção, atrelados ao baixo preço do grão, têm feito com que o produtor esteja receoso e aguarde o momento certo de fechar o negócio. É uma coisa que vai ser apurado mais para frente com o andar da colheita, né, e a condição de clima também daqui para frente. Então são fatores que ainda podem influir um pouco no nosso preço. De acordo com o consultor, o milho, por exemplo, não está nem 10% comercializado. O milho é uma outra situação, como ela está sendo implantada a maior parte agora, então é normal o produtor também segurar um pouco para ter uma certeza de produção, porque é uma segunda safra e por outro lado, né, os preços recuaram. Em relação à moeda americana, o consultor nos explica que os produtores estão preocupados com o preço dos insumos para a próxima safra. O câmbio é uma questão olhando para frente, as economias voltando ao normal, a pandemia foi embora, devagarzinho as economias vão se recuperando, a tendência dele também é ficar um pouco mais baixo.